Shalom, meu irmão. Shalom. Bom tê-lo de novo aqui em nosso canal, Ministério Semi de Reino, canal preparado para despertar em você o seu chamado, o seu propósito. Nós estamos no vídeo, na segunda parte do vídeo, duas coisas, tudo passa, duas coisas permanecem. E no último vídeo nós estamos falando o que eram essas duas coisas. O que vai ficar? A vida e a morte. Essas duas coisas permanecem. Usamos o texto de Apocalipse 21:8, quando todos os covardes, incrédulos, os depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexuais, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será lançado no lago de fogo do enxofre. Esta é a segunda morte. Então a morte permanece. Então esse é o segundo vídeo, a segunda parte desse vídeo. Peço que você contribua com o canal para que chegue a outras pessoas, para que a gente prepare e desperte missionários, evangelistas, retornem ao seu propósito. Então, peço que você comente se você gostou, se não gostou, dê o seu like e compartilhe com pessoas. A outra, a, a outra coisa que permanece é a vida. A vida é, nós pensamos, e aí eu não completei o último vídeo, essa é a segunda parte, nós falamos que uma das coisas a gente pensa que parte, pensa que não permanece, mas permanece. A vida ela permanece. E ela permanece em forma agora de vida eterna na vida do Senhor. Nós usamos o texto de 2 Timóteo capítulo 3, e nós vamos voltar ele para concluir esse vídeo, tá? Que nos últimos dias as pessoas serão tempos difíceis e as pessoas elas terão alguns tipos de comportamentos que nós já presenciamos. Então, essa vida eterna, ela permanece em forma de um corpo incorruptível, que Paulo vai falar, se não me engano, para os Colossenses, da ressurreição. Então, a morte, ela acontece e ela permanece. Nós falamos das duas ressurreições, a ressurreição para a vida, para aquele que vai ter o galardão, tá? E a ressurreição do juízo, para aqueles que serão condenados. Se não me engano, no livro de Efésios, Paulo vai falar sobre isso. Mas quero completar essa mensagem de hoje, e muito dessa mensagem para encorajar realmente, como eu falei, o propósito. Então nós temos o livro Chamados para Reconstruir, que você pode nos ajudar ainda mais a divulgar esse trabalho. Mas vem aqui comigo, abre sua Bíblia de novo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Verso 1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Já pensou nisso aqui? Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Então nós lemos 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Paulo escrevendo a Timóteo, Timóteo em Efésios. Paulo vai dizer, olha, os últimos dias, as características do ser humano serão essa. Então, é justamente o livro que nós estamos lendo sobre Apocalipse 21:8, em que esse tipo de pessoas sem afeição natural. O que é não ter afeição natural? Falar isso nas redes sociais é até complicado. Mas pessoas que se desconfigurou da sua feição. Tá? Tinha um tipo de aparência e ela tem um outro tipo de aparência. Tá? Mudou completamente sua forma física.
implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Então, Paulo, e aí eu quero completar algumas falas do último vídeo, como a questão de falar sobre esse comportamento humano nesses dias de hoje, em que o Timóteo vai falar sobre sobre Janes e Jambres, que eles resistiam à verdade. E muitas pessoas resistem a essa verdade. Muitas pessoas resistem à, à, à verdadeira mensagem do Cristo, que é uma palavra de confronto. Então, essas pessoas que são religiosas, hipócritas, que se fazem amigos do bem. Olha, nesses últimos dias, eu não quero tocar em assunto, diretamente em alguns assuntos, mas você sabe do que está acontecendo hoje no nosso país, pessoas que estão se satisfazendo com a morte do outro, pessoas que estão se alegrando porque pessoas que não têm o mesmo pensamento delas partiram. Então, tem uma fala de piedade, mas no momento de mostrar piedade, não mostra essa piedade. Então, esses são os homens desses últimos dias. E nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos de mudar o nosso coração. Porque o que está em jogo é a nossa vida eterna. Tudo vai passar, como nós falamos. Riquezas, poderes, impérios, família, tudo passa, mas a nossa vida com Cristo ela não passa. E ela precisa ir ao nível de cooperar uns com os outros. É para o que nós fomos formados. 1 Pedro 1,9 vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para proclamar, anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas, que nos tirou, que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Não eram os povos e se tornou povo. Não tinham misericórdia e alcançou a misericórdia. Então, Deus nos fez com um propósito. Deus nos criou, nos adquiriu, nos tornou geração santa, sacerdócio real. Ele nos tornou com essa propriedade, com essa exclusividade que somos, para um fim. E um fim de proclamar as virtudes daquele que transformou a nossa vida. Se não houver, e aí é que é o X da questão, é isso que eu queria que você entendesse. Se não houver essa transformação, não chegaremos aos povos, não chegaremos às nações, não chegaremos à nossa filha, não chegaremos aos nossos filhos. Se não houver esse entendimento, esse revestimento no nosso conhecimento, que nós somos chamados para transformar, para reconstruir vidas. Então, quando Deus me deu essa obra, que eu já falei, quando Deus me deu essa obra, a questão que mais queimava e queima, por isso que eu estou fazendo também esse canal, o que mais queimava era fazer com que as pessoas entendessem o seu chamado e aplicassem o seu chamado a edificar a sua vida e reconstruir a sua vida, para que pessoas fossem alcançadas. E essas pessoas sendo transformadas, alcançando outras, esse tipo de pessoas que está aqui em 2 Timóteo, os orgulhosos, os avarentos, os arrogantes, os blasfemadores, os sem afeição, os implacáveis, essas pessoas precisam ser tocadas por mim e por você. É através das nossas vidas. A resistência, o embate, o confronto vai existir, como o próprio texto diz, olha, no verso 8, e do mesmo modo que Janes e Jambres. Quem é Janes e Jambres? Janes e Jambres foram os sábios, os magos, que se colocou contra Moisés na saída do Egito. Quando Moisés fazia a serpente, eles fizeram a serpente, Moisés fez a serpente que engoliu a serpente deles. Moisés transformou a água em sangue
eles transformaram a água também em sangue. Mas teve situações que Moisés criou, né, como, por exemplo, a morte dos primogênitos, eles não fizeram. Né, como outras pragas, e eles não conseguiram fazer, e eles disseram verdadeiramente, esse aí é um enviado de Deus. As pessoas precisam cair ou entender, através, mesmo com confronto, que eu e você somos enviados de Deus. E para sermos enviados de Deus, nós precisamos, a cada dia, nos preparar para isso. Então, essa, esse é o queimar, esse é o agir desses dias que Deus está dizendo. Os últimos dias já estão acontecendo. Nós já estamos na formação, né, do anticristo. A Bíblia diz: quando vocês verem acontecer a apostasia, quando vocês, segundo a Pedro, quando vocês verem começar a apostasia, as zombarias, né, quando esse tipo de pessoas estiver cada vez se tornando mais comum, determinados tipos de comportamento, são as dores de parto, e em seguida nós já estamos passando por uma fase que é o surgimento, a formação desse anticristo. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Veja essa verdade aqui, que eu não quero esse vídeo muito longo. Essa é a segunda parte, finalizando a parte 1. Tudo passa, tudo vai passar, porém, duas coisas permanecem: vida e morte. E você precisa se preparar nisso. Não esquece, por favor, me ajuda nesse trabalho, nessa obra, nesse ministério, CMD Reino, em compartilhar, dar o like. Os versículos vão estar na descrição. O acesso para o livro vai estar na descrição. Se você comprar pela Hotmart, você tem um desconto muito bom no livro digital, apenas R$ 9,90, isso pela Hotmart. Você vai comprar o livro pelo link da Hotmart, R$ 54,90, e você vai ter lá o desconto no digital para você compartilhar com quem você quiser, R$ 9,90. Se você quiser fazer análise clínica comigo, tem a loja exclusiva da Infinity Pay também, para que você possa promocionalmente receber 8 sessões. Você paga o valor de R$ 649,90 e recebe 8 sessões de terapia e o livro digital gratuito. Então me ajude a divulgar, a preparar esse livro, e eu vou falar um pouco mais dele. Ele fala de um capítulo de Ageu. Deus aborda nesse momento o cansaço. O povo não queria retornar para o propósito do Senhor. O Senhor travou as finanças dele. Não descia orvalho do céu. Recebia um salário em bolsas furadas. O Senhor disse: eu vou reter. Vocês trabalham muito, vocês plantam, mas não tem um retorno do trabalho de vocês. Vocês plantam e não colhem na mesma proporção. Por quê? Porque o povo tinha uma frase que ele falava: não é hora de reconstruir o templo do Senhor. E o que quer dizer isso nesses nossos dias? Não é o momento de eu sair da minha rotina para cumprir o meu ministério. Ô, meu irmão, o que Deus tem destravado depois dessa obra, o que Deus tem feito, eu vou contar, e tem coisas para contar, mas a gente só pode contar na hora certa as coisas que Deus está fazendo, através quando eu começo a priorizar a obra de Deus, começo a edificar a minha vida e a vida da minha casa. Isso se torna uma extensão, e esse livro já chegou a mais de 100 famílias. Esse livro já chegou a mais de 100 famílias. Vamos ter agora no dia 4/10 mais um lançamento na livraria Leitura, no Shopping Paralela, em Salvador. Então, quando você se dispõe, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Isso é fator sine qua non, isso acontece. Você tem o seu trabalho para se sustentar, mas você também tem o seu trabalho para ser um ministro lá. E Deus pode também chamar você para um trabalho exclusivo no Senhor, e Ele vai garantir todas as coisas.
Você pode ter um chamado dentro da igreja, que eu falo da sua igreja local, e dentro da igreja, dentro da igreja de Cristo, toda a igreja, né? A igreja de todos os tempos, para você edificar pessoas, e você não está fazendo esse trabalho, você não está se disponibilizando a esse trabalho, e você está cansado, você está triste, suas emoções estão abaladas, e você acha que você não consegue fazer porque você está cansado. Na verdade, você está cansado porque você não está fazendo aquilo que deve fazer. Então, é, esse livro ele é claro no estudo de Ageu. E nós precisamos tirar. Então, quando Deus me dá esse livro, eu já estou finalizando de fato, é para que a gente saqueie e tire essas pessoas que estão em destino à morte eterna, que estão em destino à perda total das emoções. Não, não ficará pedra sobre pedra. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E a palavra diz também do Senhor que a minha palavra, ela separa corpo e alma, ossos e medula, e ela cumpre aquilo que apraz, aquilo que deve fazer, e ela fará através da nossa boca, através do nosso comportamento. Você é essa geração eleita desses últimos dias. Prepare a sua família, prepare você, seja este exemplo, retorne, retorne para Jerusalém. Aquele povo estava na Babilônia aprisionado com suas rotinas, com o sistema, rompa com o sistema. Tenha tempo de oração, tenha tempo de leitura de palavra, mude a sua mente. Não resolva as coisas na parte convencional. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Arme-se de todas, revista de toda a armadura do Senhor. Combata o bom combate. Essa mensagem que Timóteo Paulo está falando para Timóteo e eu estou transmitindo para você. É isso, meu irmão. É isso. Compartilha, se inscreva, comente, que o poder de Deus seja sobre sua vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com toda a sua família. Estou colocando os versículos que eu usei, relembrando muitas coisas, e que você seja tremendamente usado pelo Senhor. Que vidas sejam alcançadas, mas que você seja restaurado. Você é sacerdote, você é filho, você é um povo adquirido, um povo exclusivo. Vá, levante. Você se lembra da mensagem do paralítico? Jesus chega no tanque de Betesda, águas correntes, local de misericórdia. Este homem estava no pórtico, este homem estava afastado do tanque. Ele estava afastado do tanque, como nós estamos afastados do nosso propósito. Mas Jesus foi até ele. Jesus se encontrou com aquele homem. E ele falou: levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem fez exatamente isso. Ele levantou, ele faz a ação contínua da palavra. Ele crê naquela palavra que é liberada para a vida dele. Levanta, toma o teu leito e anda. Mais à frente, Jesus vai se encontrar com ele. Olha, os teus pecados foram perdoados. Não volte a cometer mais os seus pecados. Não volte mais a se afastar do chamado que Deus tem para você. Você estava distante da onde o Senhor ia fazer milagre. Não fique distante da onde o Senhor vai fazer milagre. E Deus vai usar você. Você é o grande milagre de Deus. Você é o grande propósito de Deus para mudar nações. Você é o grande propósito de Deus para ser enviado. Você é o grande propósito de Deus para ir nos confins da terra, em Samaria, em vários lugares. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo chega em muitos lugares, tá bom? Eu agradeço a você. Que o seu coração se aqueça. Que Deus faça algo poderoso, quebre cadeias na sua vida e na sua família. Ele é o leão da tribo de Judá.
a vitória é certa. Te agradeço por esse momento de estar com você. Fica com Deus e não esquece, é hora de reconstruir. Você é um chamado para reconstruir, no nome de Jesus.